E aí, tá pensando? Será que vamos ter sangue nas ruas? Sabe que a gente tá chegando perto de datas históricas onde aconteceram coisas muito estranhas. Será que o futuro vai repetir o passado? A felicidade é algo tão simples que às vezes ela passa do nosso lado despercebida, porque ela é muito simples e a gente pode não perceber. Aquilo que a gente gosta, que a gente tá acostumado, de repente pode deixar de existir. Em 2023, quando a gente estava perto do Jackson Hole, eu fiz um vídeo aqui do Market News mostrando que tinha um fundo à vista. Mas e se agora for exatamente o inverso? E aí, será que a gente está diante de um fundo? Será que a gente está diante de um topo? O que está acontecendo lá no Japão? E o carry trade? E esses empréstimos aí lá nos Estados Unidos? Sim, porque fica fácil pedir dinheiro emprestado lá no Japão e depois converter para dólar. Mas e se o JPY fica totalmente instável, esses empréstimos têm de ser mortos? Sabe que quando a gente faz trade tem um ganhador e tem um perdedor da vez. Quando um trader faz trade, ele jura que ele tá certo. Só que todo mundo, quando coloca o trade, jura que tá certo. E aí? Quem é o trouxa da vez? A pergunta que fica, será que nesse ciclo do mercado a gente não tá na complacência? Buenas, gente, eu sou a Doutora C e este é o Market News, com os acontecimentos da semana. Foco agora no topo do mercado. Você sabia que o Bitcoin ele consegue prever quando que o Nasdaq está fazendo topo no mercado? Pois é, vamos saber mais sobre isso. E será que esse é um topo temporário ou será que é o topo dos topos? Será que esse mercado ainda tem um espacinho para um rally? Ou será que agora vem sangue nas ruas e o bicho vai pegar? Então vem comigo que a nossa missão de ser trader patrocinado continua. Vem comigo. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Vamos então, gente, falar aí sobre Market News. Vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, a relação entre o Bitcoin e os índices americanos e como o Bitcoin ele consegue prever quando o mercado tem um topo. E assim, com alta probabilidade. Se você notar aí nesse gráfico, você vai ver que muitas vezes assim, os índices americanos estão subindo, aqui tem o SP500 embaixo, tem o Bitcoin em cima ali em azul, e você vê que o Bitcoin não dá nada, e tipo, às vezes até cai mesmo quando o SP500 está subindo. Mas tem uma coisa muito peculiar que acontece, se você reparar todas as vezes que tinha um topo em formação aqui do SP500, olha lá, o Bitcoin ele tem um rally. E esse rally ele é tão mais significativo quanto maior for ali aquele topo. É uma coisa bem tardia que acontece. E isso vem se repetindo, não é de agora, tá? Já faz um tempinho. Foi assim em abril de 2023, sempre dá aquele FOMO, sabe? Aquele ralizão ali do Bitcoin e sempre quando tá todo mundo muito com medo ali dos índices americanos. Ali em julho de 2023 também foi assim. E olha o que está acontecendo agora em agosto de 2024. Tem um topo aqui em formação e ali o Bitcoin está querendo já fazer o seu ralizão. Mas se você reparar, não é porque os índices americanos sobem que o Bitcoin sobe. Não é isso. Você está pensando isso, não é assim. Normalmente os índices eles vão começar a subir, o Bitcoin nada. Vão estar ali no meio do rally, não nada ali do Bitcoin também. Mas quando tá no finzinho, quando ali existe uma formação de topo do SP500, aí sim que o Bitcoin começa a disparar. Então é muito interessante ver isso, que o Bitcoin ele participa no rally, vamos dizer assim, dos índices americanos, particularmente aqui do SP500, mas bem no finzinho, quando já, tipo, o SP500 está fazendo ali um topo. E é interessante, você pode olhar aqui, enquanto que o SP500 fica fazendo ali topos e fundos mais altos, o Bitcoin está de lado. Se você for olhar ali junho, julho, enquanto o SP500 só subia, olha lá o Bitcoin, até caía. Se você lembrar aqui de abril, tá? E no rallyzinho ali, vai abril, maio,
o Bitcoin também estava enrolando ali, entendeu? Só caindo. Ali depois no finzinho que melhorou. Então é interessante que, tipo assim, quando o Bitcoin explode, que todo mundo fica, nossa Deus, o que aconteceu aqui? Pois é, normalmente aí é que os índices americanos estão exatamente fazendo topo. Então, o que está acontecendo agora? Tá tendo um squeeze que o Bitcoin, né, tá querendo explodir ali a qualquer momento. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer até a semana que vem, entendeu? Mas está muito próximo. E vamos falar um pouquinho o que está acontecendo no SP500, ali a ETF SPY, tá? E assim, a gente tem aqui um engolfo de baixa. Então, esses engolfos de baixa, eles são muito comuns, assim, de aparecerem ali nos topos do mercado. Se você for ver em julho também de 2024, também estava dando ali um engolfo de baixa. Na verdade, em todos os exemplos de topo do mercado, sempre foi o engolfo de baixa. Veio um candle vermelhão grandão significativo, mas a grande questão aqui é você ver se vai confirmar o engolfo de baixa ou não. Então, muitas vezes aparece o engolfo e já vai. Outras vezes não. Outras vezes aparece o engolfo e aí faz um pullback até metade desse engolfo de baixa ali e aí cai. Outras vezes chega a fazer uma nova máxima e daí cai. Mas assim, cai. Então, amanhã assim, apareceu o engolfo de baixa, tá? Tipo assim, tinha primeiro um candlezinho verde, aí depois fez um candle vermelhão bem maior do que esse verdinho, tá? Aí você não vende, você espera um pouquinho. Porque o mercado ele normalmente faz um pullback para cima para você ter a oportunidade de vender mais alto. E aí vai. E aí assim, na sexta aconteceu esse engolfo de baixa. E aí duas coisas podem acontecer. Uma, a gente já cai direto. Ou duas, a gente faz um pullback que pode ser até a metade ou então até a nova máxima e aí cai. Na maior parte das vezes, quando o mercado vai fazer o topo, não chega a fazer a nova máxima, tá, gente? Agora, se acontecer a segunda opção, da gente fazer um topo mais alto, daí a gente precisa olhar para o Nasdaq. Vamos olhar aqui em 2023, no comecinho de 2023, tá? Você vai ver ali que teve um engolfo de baixa, mas que não confirmou. Na verdade, foi novembro de 2023, isso aqui foi quase começando ali 2024, né? Mas assim, isso eu tô falando de SP500, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o Nasdaq, porque é muito importante fazer essa confirmação. Ali em dezembro, você pode ver direitinho que também aconteceu uma coisa parecida, né? Só que assim, sempre que tem um engolfo de baixa e ele não é confirmado, porque no dia seguinte aparece um candlezinho verde, daí faz nova máxima, esses exemplos aqui são bem semelhantes e leva a crer que é sempre no segundo dia, tá? Quando a nova máxima não acontece no dia seguinte, porque quando a nova máxima acontece no dia seguinte do engolfo, geralmente o negócio tem topo e cai, entendeu? Agora, quando é no segundo dia, aí sim tem menos probabilidade de se estar tratando de topo aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa diferença, assim, quando no segundo dia fizer uma máxima? Será que vai anular? Será que deixa de ser topo? Como é que a gente vai fazer essa diferenciação? Porque é importante a gente fazer essa diferenciação, porque, por exemplo, julho chegou a fazer uma máxima, só que no dia seguinte, e aí o negócio veio abaixo, entendeu? Então, esse aqui foi topo. Só que aí vem a pergunta, nós estamos diante do topo ou não? Vamos olhar para o Nasdaq, gente, que na verdade é bem simples. A coisa fica bem clara quando a gente olha para o Nasdaq, para pegar aqui a ETF do Nasdaq, que é o QQQ. Sabe que onde está o dinheiro do Nasdaq, ele realmente leva o mercado. Então, se a gente olhar ali de novembro para dezembro, o Nasdaq ele fez um topo mais alto e aí levou o mercado para cima com violência. E detalhe, o movimento tem que ser mais forte no Nasdaq do que no SPY. Aí fica bem claro ver que ali não é topo, entendeu? Que isso daí realmente é um começo de movimento e bem forte para cima. Nesse outro exemplo aqui do lado, mesma coisa. O Nasdaq puxando para cima e bem forte, e aí o SP500 vai junto. Então é interessante ver que o Nasdaq ele vai antes, né? O SP500 ali estava querendo ensaiar uma alta, o Nasdaq estava caindo, entendeu? E aí de repente o Nasdaq reverteu com força e aí o SPY vai atrás.
Então a resposta é: olha o segundo dia e vê se o Nasdaq tá fazendo um ralizão violento nesse segundo dia do engolfo de baixa. Porque se fizer, é porque não é topo. Aí é continuação do movimento de alta. Então o Nasdaq ele é responsável por determinar se o pullback ali já acabou. E aí o mercado volta a retomar a alta. Então agora, o que a gente tem que olhar? Exatamente para o Nasdaq 100, entendeu? O Nas 100 aqui vai nos dizer tudo para onde que esse mercado está indo. Porque agora nós temos o engolfo de baixa. Então aí a pergunta fica esse aqui é topo? Porque se o Nasdaq falhar em fazer um topo mais alto que nem foi ali em julho, aí o mercado reverte, gente. E assim, se você olhar, o SP500 ele faz muita coisa falsa. Olha lá. Lá no SP500, ele chegou a fazer uma nova máxima, enquanto o Nasdaq, ele estava avisando que já tinha um topo no mercado. Agora, se o Nasdaq começar a fazer topos mais altos, aí é game over, gente. Aí não tem topo nenhum, entendeu? Aí eu retiro tudo que eu falei. Mas a moral aqui é assim, ó. O objetivo não é querer, adivinhar se tem um topo ou não. Não. A questão aqui é muito mais legal. Independentemente se o Nasdaq estiver acabando o pullback, para daí continuar a alta, ou se esse aqui realmente é o topo dos topos aqui, pelo menos temporário, entendeu? O Bitcoin, ele acaba explodindo para cima. Então, se você olhar aqui, todas as vezes que o Bitcoin acabou fazendo essa formação aqui, independentemente se é um topo ou uma ameaça de topo, o Bitcoin faz um rally violento, gente. E assim, se quer aprender uma estratégia de Bitcoin, vou falar aqui para vocês uma estratégia bem legal de Bitcoin. Você precisa de duas coisas. Você precisa ver o VWAP, tá? E você precisa também a média de 80, uma média simples. Você vai colocar no gráfico de 4 horas do Bitcoin. Então, essa média de 80, que tá em verde, tá? Ela ali no gráfico do 4 horas, ela precisa ser muito bem observada. Quando ela começar a fazer uma formação tipo em V, assim, começar a envergar, é porque vai ter breakout, gente. Toda vez que essa média começa a envergar ali no 4 horas, você vê que tem um breakout do Bitcoin. E é assim que o Bitcoin vem fazendo breakout já faz 4 meses. Não sei se vocês notaram, mas é exatamente assim. Até mesmo quando o mercado está de lado. No que a média de 4 horas começou a olhar para cima, o negócio simplesmente foi. E essa média que eu estou falando das 4 horas é a de 80. E daí você pode falar, putz, mas agora eu já perdi o Bitcoin, agora já foi, e agora como é que eu posso fazer? Bom, normalmente quando tem esse breakout aí, dessa média de 80 aí das 4 horas, faz o pullback. Então você pode pegar o pullback. E sabe para onde que faz o pullback, gente? O pullback faz exatamente para aquela VWAP, a última ali, aonde teve o ciclo de alta. Bem no topo. Então a moral é assim, vai fazer o breakout e aí volta, entendeu? Para perto ali da VWAP e aí o negócio vai de vez. Então, essa média em azul aí é a VWAP, tá? Então, tem que ficar de olho nela. Então, o plano é assim, ó. A gente rompendo agora a VWAP, isso aí vai dar um comprão. E aí, quando voltar para a VWAP, aí você compra. E é interessante, né? Porque deve ir pelo menos ali até o topo desse canal aí, que já fazem vários meses que tá aí o Bitcoin, entendeu? Tá louco para romper. E aí, vamos ver se rompe de vez. Imagina você pegar o Bitcoin no fundo. E aí, curtiu? Pois é, esse canal aqui tem várias novidades muito legais aí sobre o mercado financeiro, sobre prop firms, sobre muita coisa legal. E se você quer ficar atualizado, você tem que dar um like e tem que aí ativar as notificações. E você acha que acabou? Que acabou? O que, gente? Vamos trabalhar, vamos produzir. Vamos ver o VIX, o índice de medo e volatilidade. Toda vez que você acha que pode ter um topo no mercado, você tem que olhar para o VIX. Porque quando tem um topo no mercado, sabe o que o VIX faz? Ele faz higher low, ele faz um fundinho mais alto. Então, nesse gráfico, a gente tem o VIX aqui em cima e a gente tem o SP500 ali em azul embaixo. Lá embaixo também está o RSI. E assim, para ter um topo no mercado, o que você precisa? Você precisa de uma divergência de baixa. Quando tem topo, você vai ver o SP500 que está querendo ir um pouquinho para cima. Não é rally enlouquecido, não. É querendo ir um pouquinho para cima. E aí o que acontece com o VIX? Ele também vai para cima. E não tem esse negócio aí, gente, de índice indo para cima e VIX indo para cima. Não. Aí um tá mentindo. E normalmente são os índices.
Isso tudo porque o VIX e os índices americanos, eles são inversamente correlacionados. Um sobe, o outro cai. Um cai, o outro sobe. Não tem os dois subir. Se os dois subir, um tá mentindo. Isso é muito claro. Então, você tem que olhar aqui. Tá o mercado com muito medo e o VIX está subindo aqui em cima. Então, lá embaixo, o mercado tá caindo. O SP500 aqui no caso do exemplo. Toda vez que o VIX está subindo, significa que tem um monte de gente comprando put para querer se proteger caso o mercado venha cair. Daí você tem que se acostumar a olhar, bater o olho aqui, entendeu? Ó, tá com uma correlação inversa, um subindo, outro caindo, então tá certo. Os dois estão indo pro mesmo lado, opa, aí não, né? Aí tem divergência. Quando os dois se mexem juntos, é porque tem muito medo no mercado. Tipo, o índice subindo e o VIX subindo, o pessoal não tá acreditando nessa subida. E aí os institucionais começam a fazer hedging. E assim, isso aqui que eu tô falando é verdade para todos os topos ali que eu pelo menos analisei. É sempre assim. E assim, o VIX é que acaba liderando o mercado. Não é formação, candle, etc. Nada harmônico. Não, gente, é o VIX mesmo. E é importante saber isso porque essas divergências, elas sempre acontecem antes do movimento acontecer. Você vê naquele exemplo ali onde o VIX está subindo, fazendo higher low, entendeu? Fazendo fundinho mais alto. E o SP500 ali também está subindo. Não existe isso. Aí, em seguidinha, depois que aconteceu, o VIX explodiu e ali o SP500 caiu. E o inverso também é verdade para os fundos, tá? Aqui em 2024, lembra ali daquele fundinho que teve em maio? Quando aqui o SP500 fez uma lower low, fez um fundinho mais baixo, olha lá o que o VIX estava fazendo. Ele estava fazendo topo igual ali, as altas no mesmo nível. Interessante ver o VIX aqui que não conseguiu fazer topo mais alto, enquanto ali o SP500 fazia preços mais baixos. Então isso aqui é uma divergência de alta. Então agora, e aí? E aí que se você está achando que tem topo, você tem que pensar, bom, eu preciso ver o VIX fazendo topos mais altos e preciso ver ali o SP500 então caindo, tá? Agora, se você não acredita que isso aqui é topo, então o que você precisa ver? Você vai ver o VIX que ele vai fazer movimentos mais para baixo, entendeu? E aí você vai ver então que o SP500 vai começar a fazer movimento para cima. E aí, se agora for topo, a gente vai ter uma coisa muito parecida com o que foi ali no topo de julho de 2024. E assim, quais são as ações que a gente tem que ficar quando tá no fim do rally? Tipo, tá fazendo topo ali nos índices. Aquelas ações ali, as memes, sabe? Tipo, aquelas small caps que você não dá nada por ela e que tá tudo subindo e todo mundo entra, sabe? E ultimamente até a Tesla tá também nesse grupo. O Bitcoin, ele também se comporta como se fosse uma meme stock, sabe? A própria Nvidia, e muito cuidado quarta-feira, tá, gente? Porque quarta-feira tem notícia muito grande da Nvidia para sair aí e vai mexer o mercado bastante. Então, essas ações, elas podem ter, assim, uma volatilidade significativa e muitos ganhos ou muitas perdas ali associados. Então, assim, no final do caminho, esse tipo de ativo, eles têm uma performance muito melhor do que qualquer outros. E falando em micaiada, vamos olhar aqui o Russell. O Russell é o IWM, tá? O indicador aqui das micaiadas. Um monte de banco tá aqui e também as small caps. Então, assim, o Russell ele mostra muito, assim, coisas importantes, porque essas ações, assim, de small caps, elas tendem a ir melhor. Tanto que você está vendo, né? Teve uma quebra de suporte muito importante, o negócio caiu violento e agora ele está voltando para aquele local ali onde todo o movimento de baixa começou, aí, entendeu? Então, essas meme stocks, essas small caps, o próprio Russell aqui, ele tende a ter uma performance muito melhor do que qualquer outro ativo quando tá naquele final de festa, assim, que vão apagar a luz, sabe? Mas aí, aquelas últimas coisas que estão fazendo o rally são essas micaiadas. E além das micaiadas, Bitcoin também está envolvido. Ele tem uma performance fantástica quando ali tá para fazer o topo do mercado nos índices americanos. Por isso que é importante a gente também dar uma olhada na XLY sobre XLP. É como se fosse mercado bull dividido pelo mercado bear, né? Coisas em tendência de alta dividido por coisas em tendência de baixa.
Então, da mesma maneira que o Russell ainda não chegou naquele ponto ali onde deu um começo de maior movimento, a XLY e XLP também. É por isso que ainda tem espaço, né, para algumas ações subir ainda e ter uma performance boa até fechar esse gap aqui antes da gente ver o topo. E essa relação ela é muito importante, porque significa que as small caps e também o Bitcoin, eles não têm topo ainda, entendeu? Apesar de que os índices podem ter um topo possível. E é por isso que é importante a gente dar uma olhada ali na renda fixa americana. Vamos falar sobre o High Yield Bonds, tá? HYG. Olha lá que interessante, né? Você vê que a renda fixa está fazendo topo mais alto, mas olha o SP500, ainda não fez. Então isso sugere que talvez o SP500 ele venha fazer esse topo mais alto antes de qualquer coisa, antes de qualquer topo. Isso não é verdade para o Nasdaq, mas isso aqui pode ser uma verdade bem interessante para o SP500. E é interessante porque o Nasdaq normalmente ele vai fazer topo bem antes do que o SP500. SP500 demora, sabe, fica enrolando, mas o Nasdaq ele vai com violência. O outro indicador aqui do apetite do mercado, vamos dizer assim, em termos de risco, você vai ter ali a relação entre HYG e o SHAI. E é impressionante como tá querendo entrar assim dinheiro no mercado. Não muito seguro ainda, mas tá ainda entrando. E assim, porque exatamente essa relação está subindo, é muito provável de ter uma nova máxima aí no SP500. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico da sazonalidade, entendeu? Daquilo que aconteceu no passado, é muito importante fazer essa correlação exatamente porque está em ano de eleição americana. Sabe quando que foram os topos ali durante anos de eleição? Em agosto, gente. No final de agosto, comecinho de setembro. É exatamente onde a gente está. E detalhe, é um topo assim, temporário, mas que demora várias semanas e até meses. Esse negócio pode ir até setembro ou outubro. E aí o negócio dura até lá final de novembro, quando tem o rally do Natal. Sempre que tem um presidente que não estava antes, e aí aparece para daí concorrer, que nem é o caso ali da Kamala, normalmente o negócio é assim, né? É bem mais bearish do que quando, sei lá, se fosse o Biden concorrendo, vamos dizer. Agora, por exemplo, se o Biden tivesse ficado e aí fosse esse ano de eleição aí com um presidente já ali, que já estava no governo, aí não é tão bearish, aí a coisa até faz novas máximas. E assim, tá meio difícil de saber se vai ser realmente uma coisa mais bearish ou se vai chegar a fazer novas máximas, porque é muito estranho, né? Porque, na verdade, o Biden desistiu e aí veio a Kamala, então, sei lá, assim, a tendência minha aqui é pensar que vai ser uma coisa mais bearish mesmo. E assim, tudo se aproxima do ano que vem, porque ano que vem é o ano bearish propriamente dito. Que aí, uma vez que tem a eleição americana, é um negócio que é bem violento, tá, gente? A outra coisa também de se considerar é, será que vai ter um corte de taxa de juros ali em setembro? Porque isso aí também pode influenciar se vai ser mais ou menos bearish aí a previsão. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas e quando que é o topo dos topos? Se esse aqui é um topo temporário, quando que vai ser o topo dos topos? Bom, quando tiver aquela desinversão daquela relação entre os 10 anos ali e os 2 anos, tá? E eu tô falando aqui dos yields, tô falando dos rendimentos ali da renda fixa americana. Porque quando tá essa coisa aí, né? Porque, gente, é assim, ó. Quando a pessoa investe na renda fixa, se você deixar mais tempo, obviamente você tem que ganhar mais, né? Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos não, é o contrário. Você deixa 2 anos, você ganha muito mais do que quem aplica em 10 anos. Então, isso aí sugere que tem recessão. Só que a recessão, ela, vamos dizer assim, abre propriamente dita, né, no momento que desinverte essa curva e volta aquela coisa que é o normal, vamos dizer, né, de você aplicar na renda fixa por 10 anos e daí render muito mais do que quem aplica por 2 anos, né? Porque se fosse assim, ninguém ia aplicar, né, de longo prazo, ia ficar todo mundo ali em 2 anos. E assim, todas as vezes que teve recessão foi assim. Enquanto fica no negativo, fica todo mundo assustado. Mas não é lá que dá o problema. O problema é quando o negócio sai do negativo, sai ali abaixo da linha vermelha e sobe. Aí sim é que o bicho pega.
Então, essa relação entre os 10 anos e os 2 anos são muito importantes para determinar o topo dos índices americanos. E é uma coisa interessante, porque toda vez que esse negócio inverte, vai ter recessão, mas aí é sempre a mesma coisa, a mídia fica lá em negação, sai um monte de bobagem lá, não tem recessão, imagina. Como se as pessoas não conseguissem ver esse gráfico aqui de uma maneira simples. Então, se você reparar aqui, toda vez que a gente saiu exatamente ali daquela linha negativa e foi para a linha positiva acima da linha vermelha, teve um topo no mercado. Porque ali em preto é o SP500 e lá embaixo é exatamente a relação entre os 10 anos e os 2 anos, como demonstrado. Então, se você quer uma ferramenta para te mostrar exatamente cadê o topo do mercado, cadê o topo dos topos, vamos dizer assim, é exatamente essa curva aqui. Porque é aqui que geralmente as pessoas vendem as suas ações. E aí o dinheiro, por exemplo, vai para ouro, vai para outras coisas que não bolsa de valores. Sabe aquele ponto lá que você fica líquido, esperando que tudo caia e que as pessoas parem de desespero? Pois é, gente, é ali. Então aí você vai só ficar tranquilinho, esperando tudo, ali o sangue nas ruas acabar, e aí depois você volta pro mercado. E assim, normalmente tem um crash relacionado assim com coisa de recessão, entendeu? E normalmente tem a ver com taxa de juros e outras brigas aí do Fed. Mas é interessante, porque depois de 8 meses, mais ou menos, disso aí tudo, geralmente tem um fundo, entendeu? Então, tem notícias ruins, mas tem notícias muito boas também acontecendo. E se você está preocupado, achando e pensando, pô, mas e aí eu não tenho outro indicador para ver, né, o que pior pode acontecer, dá uma olhada aqui na TLT/SPY. Isso daqui é o gráfico daqueles treasuries ali, dos títulos públicos de longo prazo em relação ali com o SP500. Sempre que tem um breakout ali no gráfico mensal e sempre que o negócio fica ali, sendo que tem um fechamento ali acima da média de 10, exatamente num ambiente ali com inversão de taxa de juros, isso aqui é o topo dos topos. Porque isso significa que as pessoas vão tudo para renda fixa, saem tudo da bolsa de valores. E aí começa a sangueira. E é interessante ver aqui, isso aqui é um gráfico mensal. Toda vez que você tem essa relação fechando ali acima da média de 10, realmente o mercado faz um topo e um topo feio. E é interessante que sempre tem topo ali. É uma coisa impressionante. Porque assim, gente, o dinheiro não tem que ir para renda fixa. O dinheiro está sempre na bolsa de valores. Se o dinheiro está indo para renda fixa, nosso Deus, é porque está tudo num pânico generalizado e todo mundo achando que o mundo vai acabar, entendeu? E os americanos são assim, que nem brasileiro, né? Tá todo mundo com medo, ninguém vai para a bolsa, vai tudo para título público, entendeu? Vai tudo para bonds. Então tem que ficar de olho. Se a gente começar com um fechamento aqui acima da média de 10, pronto. Não é mais momento de ficar na bolsa de valores. Ou você pode ficar na bolsa de valores protegido com opções. Aí tudo bem, entendeu? Aí não dá nada. Mas assim, ficar seco, eu não ficaria. E era isso aí que eu tinha para colocar para vocês, tá, gente? E não fiquem pensando aí que tá bom de ir pro oil, porque não tá. Tem muita coisa estranha acontecendo no oil. O oil tá muito instável. E é isso, gente. Então, muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.